Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória. Vamos adorar a Deus com o louvor ao único que é digno, sem instrumento mesmo, só com as vozes. E eu creio que não há nada melhor do que nós usarmos esse instrumento maravilhoso que é a nossa voz, não é isso? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, pegue a sua Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 45. Versículo de número 9. Nós vamos ler 3 versículos, 2 em Isaías, 1 em Mateus. O primeiro versículo em Isaías está no capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será Vamos ler o versículo 4 e o versículo 8. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Mateus capítulo 6. Mateus, capítulo de número 6. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Versículo de número 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, tome assento aí. Em nome de Jesus. Meu Deus, esse som é por aqui? É lá da esquina? Misericórdia, sangue e fogo. Amados irmãos, na quinta-feira passada nós falamos sobre alinhamento e ajustamento com Deus. E eu disse que nós iríamos continuar conversando sobre esse assunto. E esse texto, Deus, ele encheu o meu coração ainda ontem à noite. Depois de eu conversar com um irmão, e dentro dessa conversa veio algo que ainda mexe muito comigo. E depois da conversa que nós tivemos pelo WhatsApp, eu fui orar. Fui conversar com Deus. E fui indagar a Deus. Perguntar coisas para Deus não é pecado, irmãos. Perguntar coisas para Deus é até bom. Qual é o filho que não pergunta ao seu pai? O problema é a gente querer contender com a vontade dele.
O perguntar muitas vezes o porquê, agora querer insistir a ponto de querer contender com Deus. A contender não é algo bom, não é algo saudável. Eu nunca vi ninguém querer contender e apaziguar a situação. Ao contrário disso. Contender faz aflorar sentimentos que não deveriam mais aflorar em nós. Contender faz mal, não é bom, principalmente quando você quer contender sem ter a autoridade para isso. Imagine você querer contender com uma autoridade. Como é que você vai contender com uma autoridade? E quando eu digo autoridade, eu estou falando autoridade assim em todos os escalões. Por exemplo, dentro de um hospital, quem é a maior autoridade lá dentro? O médico. O médico. E se o médico fala determinada coisa, quem somos nós para contender com ele? Quem é o especialista no caso? Quem é o especialista no assunto? Quem é que sabe diagnosticar a situação? O médico. Se você vai para a área jurídica, nós temos lá o juiz, o promotor e os advogados, tanto de defesa como acusação. Se a sentença for dada pelo juiz, quem é que vai contender com o juiz? Ainda que pela lei jurídica, né, se abre, né, para, como é que se fala? Contestações da pena, né? Aí vai para outra instância e assim, mas mesmo assim, o que prevalece é o que foi dito, é o que foi batido no martelo, não tem como contender. Agora você imagine você querer contender com o teu Criador, discutir com Ele, querer ensinar a Ele como fazer, dizer para Ele assim, ó, não estou gostando do que você está fazendo comigo. O texto fala sobre isso, ou não? Olha lá. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco de barro entre outros cacos, numa tradução, essa que está aí, um caco de barro entre outros cacos de barro, ou seja, nada. Né? E ainda diz assim, por que fazes assim? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser dessa forma? Por que nós temos dificuldade de compreender a ação de Deus na nossa vida? Porque achamos que Deus deve fazer de conformidade àquilo que nós pensamos, aquilo que nós projetamos e aquilo que nós planejamos. Por que existem pessoas que não aceitam e vivem enclausurados nos seus pensamentos de discussões, discutindo pensamentos de porquês e porquês, se na verdade tudo o que Deus faz em nós, sobre nós e através de nós, tem um propósito definido. Olha que coisa espetacular é a forma que Deus age. Olha só. Ele faz a promessa para um homem que a família é extremamente idólatra. Ele tira esse homem do lugar de idolatria e vai tornar esse homem o pai da fé de todas as nações. Abraão. A família de Abraão era idólatra. Ur dos caldeus era um lugar extremamente idólatra. Deus tira Abraão de lá, faz uma promessa a esse homem, diz, olha, sai da tua tenda, vem aqui para fora, veja só, olha para o céu, vê se consegue contar as estrelas. Irmão, presta atenção, no Oriente, o céu não é igual aqui.
pode ir fazer pesquisa no Google e pegar fotos do céu no Oriente, onde é que tem aquela parte desértica, aquela coisa toda. Você vai ver que a quantidade de estrela que aparece é absurda. Aqui a gente olha, tem uma ali, outra aqui, a gente pode até arriscar em fazer uma contagem assim por cima, mas lá não. Lá o céu de fato é todo estrelado, imensamente. Aí ele fala assim, ó, conta se tu podes contar. Não dá para contar? Então faz o seguinte, tu olha para o chão. Conta os grãos de areia. Não dá para contar? Não. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Tu serás pai de uma grande nação. Só que Deus não falou para ele os desafios que ele ia passar, irmão. Não falou em nenhum momento, ó, tu vai passar por isso, ó, tu vai passar por aqui, tu vai passar perrengue, vai ter fome, ó, não falou nada disso. Deus só disse o seguinte: sai da tua terra, sai da tua parentela, pega a tua família, ó, a diferença parentela e família, pega a tua família e vai para onde eu vou te mostrar. Esse camarada, ele não pergunta por quê. Ele simplesmente se dispõe em obedecer a ordem. E por ele obedecer a ordem, ele se tornou o homem que iria se tornar o pai da fé de todos aqueles que crescem no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Obediência. Ele não ficou questionando para Deus, oh, por quê? Por quê? Por quê? Não, por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que largar aqui? Por que eu tenho que abandonar isso aqui? Por que eu tenho que fazer isso daqui? Não, ele simplesmente pegou e foi. Agora presta atenção. Quando eu falo sobre soberania de Deus e graça, e a graça irresistível, eu digo que quando Deus usa a graça irresistível, o livre-arbítrio perde a força. Porque Abraão poderia dizer, não quero, não lhe conheço. Não quero, estou bem aqui. Não, eu não vou largar o que eu tenho, não vou largar minha família, não. O que Abraão fez, irmão? Não titubeou. Deus arrancou-lhes os tampões dos ouvidos, a venda dos olhos, se apresentou como Deus, lhe fez uma promessa e ele foi. E a história de Abraão nós conhecemos. Nós somos filhos de Abraão por causa da fé. A Bíblia diz isso. Está lá no livro de Hebreus. Está lá no livro de Romanos. Agora veja só como foi bem sucedido Abraão. Agora a graça. Deus disse para Abraão, não desça ao Egito de jeito nenhum. Por nenhuma circunstância. Em nenhum momento. Abraão obedeceu? Não. Ele foi parar onde? E ele ainda teve que mentir, dizendo que Sara não era a mulher dele, era irmã. Ela não era irmã, era meia-irmã. Para quem não sabe, se você ler lá o livro de Gênesis, você vai descobrir isso. Sara era meia-irmã de Abraão. Mas ele falou, não, é a irmã toda, de sangue, não tenho nada com ela. Deus penalizou Abraão? Deus não penalizou. Como é que se chama isso? Graça. Pela graça, Deus foi lá, porque Deus tinha um propósito, um objetivo e uma promessa a cumprir. E o próprio Deus, ele diz o seguinte: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão.
A Jeremias ele disse assim: Jeremias, o que vês? Eu vejo um cesto cheio de figos. Viste bem, porque eu velo da minha palavra para cumpri-la. Então ele foi, irmão, e foi bem sucedido, até os últimos dias da vida dele. Ele não poderia ter filhos, Sara não gerava filhos. Ele teve filhos com a Agar, que era a serva da sua esposa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de grande nação e viria um filho, Sara atrás da tenda, da porta da tenda, ela riu. Agora veja como Deus trabalha até nisso. Sabe por que que Deus colocou o nome de Isaac? Porque Isaac significa riso. Quando Deus falou, o que que ela fez? Toda vez que ela visse Isaac, ela lembrava do dia que Deus prometeu e o dia que ela duvidou rindo. Toda vez que ela olhava para Isaac, ela tinha na lembrança, de fato, Deus é Deus em qualquer circunstância. Deus fala, Deus pode, Deus faz, Deus realiza. E eu tenho certeza que toda vez que Sara olhava para Isaac, dentro dela, ela dizia: me perdoa, porque eu vejo o milagre, me perdoa, porque eu vejo a tua promessa se cumprir na minha vida. E o que é interessante, que Isaac também arrumou uma mulher que não poderia gerar filhos. Não obstante a isso, Jacó passou pelo mesmo processo. Então aconteceu com o pai, aconteceu com o filho e aconteceu com o neto. Mas nas três circunstâncias, Deus cumpriu a sua promessa. Nós lemos as histórias, nós ouvimos as pregações, mas parece que elas não encaixam dentro de nós. Porque a gente acha que Deus fez isso lá naquela época. Às vezes nós somos tentados a entender que esse tipo de coisa, esse tipo de milagre, só aconteceu lá. Que Deus mudou. Irmãos, Tiago diz que em Deus não há sombra de variação nem de dúvida. Deus não foi um ontem, hoje outro e amanhã será outro. Deus continua sendo Deus, continua sendo o mesmo. Hebreus fala que Cristo é o mesmo ontem, lá na criação, hoje, neste momento, e será assim eternamente, no amanhã futuro. Ele não muda. Nós mudamos, irmãos. Nós saímos dias de culto aqui, cheios de alegria, com força, com fervor, com ânimo. No dia seguinte, nós estamos nos arrastando e parece que aquela palavra só fez efeito naquele dia, naquela noite, e no dia seguinte parece que não está resolvendo a causa. É assim ou não é, irmão? Aí a gente começa a ser tentado, a ficar na janela da tentação, olhando os ímpios prosperarem, como fez Asaf. Foi isso que Asaf fez. Ele sentou na janela, ele saiu do local de adoração e foi sentar na janela da tentação para ficar olhando a vida dos ímpios, os ímpios prosperando, os ímpios fazendo festa, os ímpios sorrindo, os ímpios festejando, e ele olha lá para o outro lado, aí vê os servos de Deus sofrendo, enfermos, cheios de problema, e ele deixa gerar no coração a seguinte ideia: não valeu a pena eu largar a minha vida para servir a Deus. Asaf, ele cai. Leia o Salmo 73 que você vai ver. A gente chama até esse salmo o salmo do esgotamento espiritual. Mas eu digo que é a janela da tentação.
Quando a gente tira o olhar de quem a gente nunca deveria tirar os olhos, que é Deus, e começa a pôr os nossos olhos sobre o que está acontecendo no mundo. E isso é perigoso, porque vai gerar em nós incertezas. Foi essa estratégia que Satanás usou com Eva. E Abraão, ele adverte sobre isso. Aliás, Paulo adverte sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Versículo 3. Ele diz assim: tenho um receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, ele consiga corromper o vosso entendimento. Irmãos, uma boa parte das pessoas que hoje frequentam um templo, uma casa de oração como essa nossa aqui, uma boa parte está lá, mas está lá já sem fé, sem expectativa. Está lá dubiamente, com uma certa incredulidade. Será? É isso mesmo? Será? Fizeram uma pergunta para mim: bispo, me diga uma coisa, por que hoje não acontece tantos sinais, prodígios e maravilhas como acontecia antigamente? Eu falei: é simples. Pelo nível de incredulidade que se tem, como é que Deus pode fazer alguma coisa? Se Jesus, ele não fez milagres por conta da incredulidade, chamaram Jesus quando Lázaro morreu. Jesus chegou depois de 4 dias e ele chorou, 11h35 de João. Mas ele chorou por causa da morte do amigo? Não, porque Jesus falou assim: Lázaro não morre, não morre. Lázaro está dormindo, deixa ele descansar um pouco, daqui a pouco eu vou lá. E Jesus continuou resolvendo a situação, ministrando a palavra, ensinando o povo, ensinando a multidão, curando um, curando o outro, curando mais outro. Quando Jesus chega, Marta corre lá: ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha a ideia, olha a expectativa gerada no coração da pessoa. Quer dizer, porque Jesus estava lá, não estava lá, Lázaro morreu. Se Jesus estivesse ali, Lázaro viveria eternamente, não morreria. Quer dizer, então, que nós só usamos a fé quando temos sinais. Quando nós não temos sinais, não usamos a fé. Se a fé é justamente aquilo que não vemos e não tocamos, a fé, ela transcende o entendimento humano, a capacidade humana de realização. É algo que é gerado por Deus em nós através da sua palavra, porque a fé vem pelo e o ouvir a. Se a palavra não tem gerado fé, como é que você consegue acreditar? Aí nós vamos cair na armadilha aqui de contender com o Criador. Por que, Senhor? Mas precisa disso? Mas tem que ser desse jeito? Não pode ser de outro, não? Não, tem que ser lá mesmo, não pode ser outro. Mas, ô Senhor, me ajuda aí, não está certo não, o negócio não está se encaixando. Aí tem gente que vai cometer um outro erro, a nível de contender com o Criador. É fazer propósitos de orações, e nas orações que eles fazem é a seguinte: eles pegam textos da palavra e vão vomitar esses textos na cara de Deus, como se Deus estivesse esquecido daquilo que Ele mesmo inspirou os homens, através do Espírito Santo, a escrever. Parece-me que os cristãos de hoje, alguns, não são todos, tem um certo perigo, irmão Fernando, de amnésia, que a gente acha que Deus tem uma amnésia, porque como ele é eterno, não tem ano. Quantos anos Deus tem? Qual é a data do aniversário de Deus? Qual foi o carro que ele usou para andar na terra? Qual é o número do sapato dele? Que tamanho de roupa ele veste?
Quem foi o seu cabeleireiro? Quem foi o professor de engenharia civil, astronômica, de agricultura, agronomia e agropecuária? Quem ensinou a Deus os agentes químicos da água? Como é que ele consegue separar a água uma da outra, colocar a salgada aqui, a doce aqui? Quem? Como é que ele faz de uma pedra, de uma rocha, brotar água? E a gente, que precisou do sopro dele para chegar aqui, quer ensinar a ele como ele deve fazer. Aí pega lá, ó Senhor, porque está escrito na tua palavra, lá no Evangelho de João, capítulo 15, que tudo o que pedimos em teu nome, o Senhor fará. Aí dá vontade de soprar no ouvido e dizer assim, mas lê o restante do texto, porque você só pegou esse texto isolado para fazer um pretexto da sua oração, porque diz o seguinte, que se a palavra dele estiver em mim, e nós estivermos nele, aí sim pediremos tudo e ele fará, louvado seja o nome do Senhor. Aí vai pegar o Salmo de número 23, Senhor, está escrito na tua palavra, Senhor, lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, mas esquece que o de nada é de nada mesmo, não vai faltar dor de cabeça, não vai faltar tribulação, não vai faltar crise, não vai faltar luta, não vai faltar problema, vai ter de tudo, não vai faltar nada. Mas podemos ficar descansados, porque Ele é o pastor que vai nos levar nesse período a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E quando estivermos na rebeldia e na rebelião, o cajado dele vai nos consolar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não consigo sair do versículo 9. Parei aqui. Estou querendo. Olha só como o texto trata. Ai daquele que contende com o seu Criador. Como é que ele retrata aqui? Essa pessoa que contende com o Criador. Ei, você não passa de um caco de barro entre outros cacos. Caco de barro entre outros cacos. Quem é o Criador? Quem é o barro? Quem é o oleiro? Quem é o barro? Quem é que está no controle? Quem é que está no comando? Quem é que faz? Quem é que manda? Quem é que administra? Quem é que ordena? Eita, quem é que dá ordem? Quem é que molda? Quem é que realiza? Ô glória! Aí o barrinho vai dizer lá para o Criador, por que me fazes assim? Por que me fazes assim? Por que fazes assim comigo? Por que o Senhor me trata desse jeito? Por que o Senhor faz as coisas desse jeito comigo? Irmão, presta atenção numa coisa. Paulo diz que numa casa existe dois tipos de vaso: o de honra e o de desonra. O de desonra é feito de qualquer forma. Ele não é trabalhado com precisão. Ele é feito às pressas. Mas o vaso de valor, ele é bem trabalhado. Ele é bem moldado. Ele é lançado várias vezes no fogo para que o barro pegue, né? Liga. Depois ele tira de novo, joga, toma aquele choque.
Aí ele vai olhar de novo o vaso, ver se não tem alguma coisa para reparar. Não trincou aqui, então, peraí. Vamos lá de novo, refazer direito. Aí joga de novo, lá na fornalha, lá no fogo, no forno. Daqui a pouco tira do forno e vai colocar onde? Dentro da água. Toma outro choque. Não trincou. Esse está de perfeita qualidade. Olha o texto lá, o segundo texto que nós lemos, Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele Ele trabalha por quem? Em favor de quem? A favor de quem? Esperar é de grande utilidade na vida cristã. Não ter pressa é um segredo, irmãos. A única coisa que nós precisamos ter pressa é em estar na presença de Deus. Outra coisa que nós precisamos ter pressa é escapar por nossa vida. A terceira coisa que nós precisamos ter pressa é fugir da aparência do mal. E definitivamente nós precisamos aprender a ter pressa a nos apresentarmos diante de Deus. O livro de Hebreus diz o seguinte, que pelo sangue foi aberto um novo e vivo caminho que dá acesso a nós, e nós precisamos entrar com ousadia na presença de Deus. Lá no Santo dos Santos, aonde só o sacerdote entrava, agora não precisamos mais de sacerdote, porque nós somos o sacerdócio de Deus, e nós temos acesso livre à presença dele. Então Deus, ele trabalha. Deus, ele está trabalhando. Deus, ele não está deitado numa rede acomodado. Deus não está olhando para você na aflição e dando risada, dizendo, eu estou achando bonito, estou achando legal esse negócio aí, vou deixar mais um pouquinho. Não. Nós não podemos ter essa ideia que Deus está curtindo o nosso sofrimento, a nossa angústia. Não, ele é Pai. Qual de vocês que quando o filho começou a andar, você tinha todo cuidado, meu Deus, para não se machucar? Quem era assim? Eu era, né? Todo cuidado. Mas os tombos são necessários, irmãos. O tombo para a criança é necessário, porque só assim ela perde o medo. Ainda que ela se machuque, só ela vai entender a dimensão da dor que ela vai sentir. O pai não. A mãe não. Só quem cai sabe a intensidade da dor que está sentindo. Só quem se esborracha sente essa dor, sabe o quanto está doendo, sabe aonde está dolorido, e vai cuidar para que aquilo não repita novamente. Então nós não precisamos de acusadores, apontadores ou pessoas dando pitacos e opiniões sobre a nossa vida, porque quem caiu foi nós, quem sentiu a dor foi nós, quem está sofrendo somos nós, e nós não podemos permitir que pessoas venham dar pitaco sobre aquilo que nós estamos vivendo. Os amigos de Jó foram acusar Jó, dizendo Jó que tinha pecado. Onde que Jó pecou, irmão? Aonde que Jó foi contra Deus? Aonde que Jó reclamou sobre alguma coisa? Em lugar nenhum.
Jó, diferentemente do que essas pessoas, os amigos dele apontavam e falavam, Jó disse o seguinte: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele foi capaz de pedir a morte, ele foi capaz de dizer assim: melhor seria eu ser um produto de aborto do que estar vivo nessa situação, mas em nenhum momento ele lançou a culpa sobre Deus. Em nenhum momento. Ele apontou para o céu e espraguejou, reclamou. Nenhum momento. Nenhum momento. Em nenhum momento ele fez isso. Ele simplesmente se manteve na sua postura e comprovou de fato que quem ele era: justo, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus assinou, assim, está aqui, ó, o atestado. Eu atesto. Sou eu que estou atestando a respeito de Jó. Vai lá. Está aqui. Eu garanto. Eu garanto. Vai lá. Ele é tudo isso que eu falei. E vou dizer, igual ele, não haverá outro. Ele é único. E na provação Jó provou tudo. Tanto que Jó nunca reclamou contra Deus. Nunca. Ele falou sobre coisas que o coração dele sentia, as dores que ele sentia. Ele sentia uma certa injustiça, mas não da parte de Deus, porque ele nunca falou sobre ele. Ele falava assim: eu nunca deixei ninguém passar fome, eu ajudava todo mundo, as crianças eram as minhas amigas, me cercavam. Eu sempre lutei pela causa do justo, do pobre, do necessitado. Quando faziam injustiça, eu pulava sobre o pescoço, eu brigava em favor deles. E eu estou passando isso, mas em nenhum momento ele levou os olhos ao céu e lançou a culpa sobre Deus. E é interessante que Jó, ele prova uma coisa poderosa para nós. Ele não conhecia Deus de relacionamento. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele não tinha proximidade com Deus, experiência real com Deus. Ele via Deus nas coisas que ele tinha, naquilo que se produzia, naquilo que se multiplicava na fazenda, nos gados, na riqueza que ele tinha. Então ele entendia que era uma bênção do Senhor, que Deus estava com as mãos estendidas sobre ele, mas ele não tinha relacionamento. Tanto que ele fala isso lá no versículo de número 2, eu te conhecia, no versículo 5 do capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje, nessa situação em que me encontro, os meus olhos te veem. Quantas provas que Deus tem nos dado que Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, irmãos. Existem coisas que nós precisamos passar, sentir a aflição, sentir a dor, sentir a pressão, porque isso vai nos dar experiência. Imagine se toda criança, quando caísse, ela desistisse de andar. Ao contrário disso, ela volta a andar novamente, ela torna a cair, mas ela não para, ela continua andando. E quando o pai e a mãe vai proteger, muitas vezes não quer, empurra. Não, eu vejo isso no Nicolas, meu neto, ele não para, irmão. Ele cai, daqui a pouco bate assim, sai andando, está doendo aqui, mas daqui a pouco volta de novo. Irmão, isso faz parte. Marcas, feridas, dores, aflições, faz parte do crescimento e da experiência. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: aquilo nos matou? Não. Aquilo nos tirou a vida? Não. Então tem coisa boa para nós aí. Deus, Ele não perde a mão. Ele não perde o controle. Ele está vendo tudo. Ele diz assim, Isaías 66, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés.
pequenininho, Deus, irmão. Será que ele está surdo que ele não pode ouvir? Será que ele encolheu a mão que ele não pode salvar? A única coisa que pode nos distanciar de Deus é o nosso pecado. Está escrito lá. Isaías 59. O que nos separa de Deus é o nosso pecado. Mas o que nos aproxima de Deus é o arrependimento que Ele mesmo produz dentro de nós, pela graça, pela fé, pela convicção, pela semente que em nós já foi gerada. Ele que nos atrai, é Ele que desperta dentro de nós o arrependimento, e o arrependimento nos traz uma profunda tristeza. Coisa triste é pecar contra Deus, como a gente fica mal, como a gente fica ruim, ou agonia, ou tristeza, mas aquela tristeza é produto do arrependimento que o próprio Deus está trazendo para dentro de nós. E o que é lindo, que ele diz lá em João, primeira epístola de João, capítulo 2, se nós pecarmos, temos um advogado, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Não adianta, irmãos, Satanás usar a vara para ir pescar lá no lago do esquecimento, onde Deus já largou os nossos pecados do nosso passado. Por isso que a ordem é o seguinte: esqueçam as coisas que para trás ficam, porque eu, o Senhor, faço novas todas as coisas. Paulo, ele diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de nós. Irmãos, nosso passado não pode fazer parte do nosso presente. Porque se nós olharmos para o nosso passado dentro do nosso presente, nunca conseguiremos alcançar o nosso futuro. Então, do passado, lembremos uma coisa: aonde erramos para não cometer os mesmos erros. Qual foi as sementes que semeamos que hoje nós não estamos gostando de colher? Não vamos mais fazer. Deus nos dá uma oportunidade, lembrando que o amanhã não é nosso, não nos pertence, é um tempo que está na mão de Deus e só Ele que vai nos fazer chegar lá. Então hoje, vivamos na presença de Deus, agradeçamos a tudo o que Deus tem feito e permitido acontecer na nossa vida. De uma coisa nós podemos ter certeza: nós sairemos intactos e vencedores em nome de Jesus. Deus está trabalhando. Então, olha que coisa interessante. Ele fala que ouvidos e olhos, né? Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha por aqueles que neles espera. Irmão, só espera em Deus quem confia nele. Quem não confia não tem paciência de esperar. E por que que Deus permite que as aflições cheguem até nós? Eu tenho falado isso direto aqui e vou continuar falando até... Eu me lembro que Martin Lloyd Jones, uma vez ele foi barrado num culto e um jovem perguntou assim: o senhor não cansa disso? O senhor não tem outra mensagem não? Há 11 anos o senhor vem pregar isso daí? O pregador olhou para ele e disse assim: você já aprendeu? Ele disse: não, então eu vou continuar pregando até que você aprenda. Se você for usar técnica de aprendizagem, você tem que saber que a repetição faz parte de uma boa educação. Como nós temos a mania, o costume, isso é nosso, de esquecermos muitas pregações, não é verdade? Né? Então, às vezes, o Espírito Santo pinga de novo. Papa, você... Opa, é verdade, isso foi falado. Né? Eu que deixei escapar. Aleluia? Então, pense bem. Agora, veja só uma coisa. Quem nós somos diante do Criador? Isso é importante, nós sabemos quem somos. Nós somos barro. Versículo 8 do capítulo 64. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós, obra das Tuas mãos.
pode ter certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós. Você crê nisso? E por fim, o último texto que nós lemos foi Mateus 6, versículo de número... Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, amados irmãos? Então se posicione diante de Deus. Entenda que Ele está no controle de tudo. E que Ele nunca está atrás, Ele sempre está adiante. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que nós precisamos para nos aperfeiçoarmos, para nós crescermos, para nós conquistarmos, para nós chegarmos a alcançar as metas, os objetivos e o cumprimento do propósito. Como um excelente oleiro, Ele sabe como está trabalhando na sua vida. E se prepara porque coisas boas virão sobre a sua vida. Pedro, ele perguntou: Senhor, e nós que deixamos casa, pai, irmãos, irmãs, família para trás, deixamos bens, simplesmente para te seguir? Jesus responde para Pedro: ninguém que deixou essas coisas para trás perdeu alguma coisa. Ao contrário, ganhará 100 vezes mais. Então fique em paz, irmão. Você vai chegar onde Deus já, no seu decreto, ordenou você chegar. Com lutas e adversidades, você vai chegar onde Ele já decretou você chegar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e santo, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós temos tratado, Senhor, meu Pai, o Senhor, porque nós não entendemos de fato, Senhor, meu Pai, o nosso posicionamento diante de Ti, e queremos muitas vezes contender, ó Pai, com as Tuas decisões a nosso respeito. Às vezes, ó Pai, pela nossa natureza humana, temos dificuldades de compreender o que o Senhor tem para nós. Por favor, através do Espírito Santo, Senhor meu Pai, abra os nossos olhos e faça-nos enxergar e entender o que o Senhor tem para nós, ó Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem agir, operar e trabalhar em nós, sobre nós e através de nós de uma maneira poderosa e gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Se tu podes, dê a Jesus uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.